Essa é a segunda aula de inglês para o primeiro ano do ensino médio. Pronunciação do Simple Present. Será avaliado o desenvolvimento do aluno durante a aula, a oralidade e o desempenho na fala com os companheiros. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Essa aula foi produzida por Salete Pereira da Silva. Foi através de pesquisas de vários livros do curso Aprenda Inglês com Vaughan que consegui chegar a montar essa aula. Um dos livros que mais utilizei foi o do curso intensivo Vaughan, que vocês poderão encontrar no site www.lcasadelibro.es. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar na formação da pronunciação do Simple Present, terceira pessoa em inglês. Vamos aprender a formar orações afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos começar aprendendo a formar frases com o Simple Present com as orações afirmativas, Affirmative Sentences. O primeiro grupo são orações que usam I, we, you e they. E o segundo grupo são he, she, it. Se uma oração afirmativa é com he, she, it, adiciona S to the verb. Adiciona o S no verbo. Vejamos uns exemplos. I work in a office. Eu trabalho em um escritório. Nesse caso, como a oração é com I, não precisa fazer nada ao verbo. Tony work in an office. Qual pronome poderia substituir Tony? He. Very good. Como essa oração é com he, nesse caso, tem que adicionar S ao verbo, que ficaria He works in an office. Tony trabalha em um escritório. Ele trabalha em um escritório. Next example. We live in Canada. Nós vivemos em Canadá. Como essa oração é com we, não precisa fazer nada nela. Anna live in the USA. Com que poderia substituir Annie? Qual pronome encaixaria aqui? Então ficaria assim. She lives in the USA. Annie vive nos Estados Unidos. She lives in Estados Unidos. The next example. The children eat in the house. As crianças comem em casa. Podemos substituir por algum dos pronomes? As crianças pode ser substituído por qual pronome? Sim, podemos colocar they, de eles. Mas como em uma oração afirmativa usando they, não precisa fazer nada, não altera o verbo em nada por aqui. Ela fica assim. They eat in the house. Eles comem em casa. E esta oração, como ficará agora? The dog eats in the garden. Qual vamos usar nesse caso? He, she ou it? Claro que vamos usar o it. Lembra que it é usado para animais e coisas e objetos? Se agora ela é uma afirmação com it, temos que adicionar o S ao verbo, que ficará assim. The dog eats in the garden. O cachorro come no jardim. Ou o cão come no jardim, como você preferir. Também se pode dizer The dog eats in the garden. Vamos a outro exemplo. You read books. Você lê livros. Essa afirmação leva o you. Então, não se pode modificar o verbo. Ela continua afirmativa e sem alterações. You read books. Missy Garcia read magazine. Missy Garcia, qual desses pronomes vamos usar nesse caso? Como estamos falando da senhora Garcia, ela é uma mulher, certo? Se é ela, então usaremos o she, não é assim? Vamos colocar o she. Então, quando é uma oração afirmativa com he, she, it, temos que adicionar o S ao verbo. Então, ficará assim. She reads magazines. Pode-se dizer Mr. Garcia reads magazines. Não precisa dizer she, pode continuar falando Mr. Garcia reads magazine. Aí você sabe que ela é she, por isso que você coloca o S. Agora vamos ver orações negativas usando o present simple. Negative sentence, simple present. I, we, you, they, he, she, it. Vamos usar don't e doesn't. Dividiremos em duas partes também. E as orações que levam I, we, they, usaremos o don't para negar. E as orações que levam he, she, it,
usaremos does. Aqui temos uma oração afirmativa. I work in an office. Como essa oração é com I, usaremos o don't. I don't in an office. Eu não trabalho em um escritório. Próximo exemplo. Next example. He works in an office. Essa oração é afirmativa. Mas se ela é com o he, nesse caso teremos que adicionar o doesn't. He doesn't works in an office. Correto? Mas aqui temos um problema. Como aqui em doesn't já leva um S, então do works vamos suprimir. Retiramos, não vai o S nos dois lugares. Então agora a oração negativa correta fica assim. He doesn't work in an office. Vamos à próxima então. We live em Canadá. Vemos que é uma oração com we, não? Que é nós. Então vamos usar apenas don't em sua forma simples e curta. We live em Canadá. Para negar ela, vamos fazer we don't live in Canadá. We don't live in Canadá. Nós não vivemos no Canadá. Próximo exemplo. She lives em Canadá. Esta é uma oração afirmativa e leva o she. Então, como se acrescentou o S ao verbo, para converter em uma oração negativa, vamos usar o doesn't. Mas aqui temos um pequeno problema também. Ao convertê-la em negativa, já acrescentamos o S no doesn't. Como vai ficar isso então? Claro, vamos tirar o S daqui, então do lives. She doesn't lives em Canadá. Vai ficar she doesn't lives em Canadá. Faremos assim. Retiramos o S lives e fica tudo certo. A oração agora está correta. Somente na pronúncia vamos dizer she doesn't live em Canadá. She doesn't lives Canadá. Ela não vive em Canadá. Vamos ver a próxima? They eat in the house. Essa é uma oração afirmativa. Como vamos converter em negativa? Vocês lembram? Como a oração é com they, só teremos que adicionar o don't, não é assim? Como vai ficar aqui? They don't eat in the house. Correto? Eles não comem em casa. The next example. It eats in the garden. Partimos de uma oração afirmativa de novo. Agora, vamos transformá-la em negativa, correto? O que devemos fazer nesse caso, então? Como nossa oração é com it, então usaremos o doesn't, não é assim? It doesn't eat in the garden. Ops, aqui temos um problema, não é mesmo? Você sabe qual é o problema aqui? Sim, você acertou! É o S do it. Vamos retirar o S. Agora sim, agora fica certo. It doesn't eat in the garden. O animal ou ave come no jardim. O animal come no jardim, ou ele come no jardim. Vamos ver agora com you. You read books. Como sempre partimos de uma oração afirmativa, e agora vamos transformá-la em negativa, correto? Como vamos transformar em negativa essa oração? Ela é com o you. E o you leva don't, não é assim? Então, vamos fazer assim. You, agregamos o don't, e vai ficar assim. You don't read books. Você não lê livros. Agora vamos ver outro exemplo. Dessa vez com she. She reads magazines. Partimos de uma oração afirmativa e vamos transformar em negativa. Lembra o que teremos que fazer para ocorrer essa transformação? Como é com she, então temos que colocar o doesn't. She doesn't read magazine. Retiramos o S de reads e fica certo, porque no doesn't já tem o S, então não precisa repetir o S em reads, ok? Entendido? Vamos repassar um pouco com outras orações? As orações que estão afirmativas, vamos transformá-las em negativas. E as negativas em afirmativas, ok? Então aqui na primeira temos I drink coffee. Eu tomo café. I don't drink coffee. Eu não tomo café. Anne drinks tea. Ana toma chá. Como vamos converter em negativa? Anne, sabemos que é uma pessoa. É uma mulher.
Então, nesse caso, vamos usar o she, porque é ela. Com o she se usa doesn't, não é assim? Lembram disso? Annie doesn't drink tea. Como colocaremos doesn't, que já tem o S, então retiramos o S do drinks, correto? Vocês entenderam? E fica assim, Annie doesn't drink tea. Ana não toma chá. Vamos agora ver outro. Affirmative sentence. You don't work very hard. Você não trabalha duro. You work very hard. Ao retirarmos o don't, pronto, transformamos em afirmativa. O preguiçoso se transformou em trabalhador. We don't watch TV. We don't watch TV very often. Nós não assistimos TV sempre. Essa é uma negative sentence. Para mudar a oração em afirmativa, basta retirar o don't e pronto. Fica We watch TV very often. Quer dizer, de uma pessoa que não assistia televisão, agora nós transformamos ela. Nós assistimos TV sempre. I doesn't rain very often. Essa é uma oração negativa. Para transformá-la em afirmativa, vamos retirar o doesn't. Será que só retirar o doesn't fica certa? O que você acha? It rain very often. O que vocês acham? Falta algo aqui? A ver, eu ouvi um sim? Se você disse sim, sim que falta no it. Lembra que leva o S no verbo? Acertou! Você disse sim. Então ficaria assim. It rains very often. Chove muito sempre. Ou chove sempre muito. Vamos ao próximo exemplo. Next example. Jerry and Nicole don't know many peoples. O Jerry e a Nicole não conhecem muitas pessoas. Agora vamos transformar eles em pessoas populares. Agora retiramos o don't e a transformaremos em afirmativa. Aí vai ficar Jerry and Nicole know many peoples. Ou seja, agora eles são populares. Que Jerry e Nicole conhecem muitas pessoas. Vamos ver outra agora. Como vamos transformá-la em uma oração negativa? Fred likes soccer. Sabemos que Fred é um homem, uma pessoa. No caso, então, ele é ele, não é? Então é he. E quando se usa o he, usamos doesn't, não é assim? Então vai ficar assim. Fred doesn't like soccer. Mas ainda falta algo aqui, não? O que será? Ah, sim, é verdade. Agora que já temos o S do doesn't, não precisaremos do S do likes. Então, retiramos o S do likes e tá tudo certo. Agora ficou Fred doesn't like soccer. Correto agora, não é mesmo? Não falta nada. Agora o Fred não gosta de futebol. Que pena, antes ele gostava. Vamos a outro exemplo. My car doesn't use too much gas. Como vamos converter essa oração em afirmativa agora? Certo, o primeiro que vamos fazer é retirar o doesn't, não é assim? My car. Estamos falando de um carro, um objeto, que não nos referimos a he, por exemplo, e sim a it, não é mesmo? É um objeto. Então, quando falamos de animais e objetos, é quando se usa o it. Sempre vamos agregar o S no verbo, lembra disso? Então, vamos lá. My car uses too much gas. Agora sim ficou correta. E na forma afirmativa. Meu carro usa muita gasolina. Usa ou gasta? Nesse caso, aqui no caso está de usar mesmo. Então, meu carro usa muita gasolina. Vamos ver um pouco agora como vamos fazer perguntas em inglês. Yes e no question. Simple present. Aqui coloquei yes e no question porque as respostas sempre serão sim ou não. I, you, we, they, she, he, it. Vamos usar o do e dois. Aqui vamos dividir outra vez para que tenha um melhor entendimento. Nos casos de I, you, we e they, vamos usar o do toda vez que fizermos uma pergunta, certo? Já nas orações que entram she, he, it,
vamos usar o does. Vamos ver a primeira oração? I work in a office. Como vamos convertê-la em uma pergunta? É muito fácil. Basta adicionar o do antes do resto da oração e vai ficar assim. Do I work in an office? E para responder, posso dizer yes, I do. Ou no, I don't. You don't. Yes, you do. No, you don't. Se quiser responder de forma curta, usa o don't, para não ter que escrever do not. Eu trabalho em escritório? Sim, você trabalha. Ou não, você não trabalha em um escritório. Vamos ao próximo exemplo. He works in an office. Essa é uma oração afirmativa que vamos converter em uma pergunta. Então aqui, como vamos usar o he? Então utilizaremos o does. E ficará assim. Does he works in an office? Ops! Há algo errado por aqui. O que vocês acham que está errado? O que está faltando aqui? Vocês lembram? O que eu fiz errado? Quem falou sim? Sim, retirar o S do verbo works. Muito bem. Agora sim ficou correto. Does he work in an office? Does he work in an office? Yes, he does. No, he doesn't. Ele trabalha em um escritório? Sim, ele trabalha em um escritório. Ou não, ele não trabalha em um escritório. Vamos à próxima. They eat in the house. This is a affirmative sentence. Vamos transformar em pergunta, question. Aqui estamos usando they. E para esse pronome, vamos utilizar o auxiliar do. Então a pergunta ficaria assim: do you they eat in the house? Yes, they do. Ou no, they don't. Essa seria uma resposta curta. Logo, se você quiser, pode responder ela inteira. Poderia dizer yes, they don't eat in the house. Ou negativa, no, they don't eat in the house. It eats in the garden. 2 its aqui, né? Lembre-se que essa oração está em affirmative sentence. Como vamos usar o it, teremos que usar o auxiliar does. Vamos ver a transformação dessa oração? Does. It eats in the garden. Notou algo estranho por aqui? O que será que não está certo aqui? Sim, o S do verbo eat. Ok, agora retiramos o S de eats e fica correto agora. Does it eat in the garden? Ficou muito estranho esse it, não? Does it eat in the garden? Yes, it does. Oh, no, it doesn't. Come no jardim? Sim, come. Como ele come, não it. Oh, não, não come. Sim, come. Oh, não, não come. Próxima frase. You read books. Outra vez partimos de uma oração afirmativa. Quando usamos o you, corresponde ao do. Então, vamos transformar a oração em pergunta usando o do. Usando o do. Do you read books? Question mark. Do you read books? Question mark. Yes, I do. No, I don't. Quando a resposta é curta, então somente dizemos yes, I do. Ou no, I don't. Você lê livros? Sim, leio. Não, não leio. Vamos ao último exercício com do e dois. She reads magazines. Esta é uma oração afirmativa. Então, o que vamos necessitar usar para modificar ela para interrogativo? Como estamos usando o she, então iremos usar o does, não é assim? Então, vamos lá. Does she reads magazines? Tá certa? Será que está certa? O que está errado aqui? Outra vez te pergunto. O que você acha que está errado aqui? Se você disse que o que está errado é o S do reads, do verbo, muito bem, você acertou. Ponto para você. Nesse caso do she, como já temos o S do does, então vamos retirar o S do verbo, do reads, não é assim? Do verbo ler. E agora ficará assim. Does she read magazines? Então, does she read magazines? Question mark. Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Ela lê revistas?
Sim, ela lê. Ou não, ela não lê. Isso na forma curta. Mas você pode dizer a frase inteira se você quiser também. She does read magazines. Ou no, she doesn't read magazines. Vamos ver agora um pouco sobre as information questions, simple present. Teremos que usar as palavras WH, words, que são what, where, when e why. What significa que, where significa onde, when significa quando e why significa por quê. Nos exercícios anteriores, vimos sua forma básica de usar o do, o dois e quando usar. Agora veremos como ficarão as frases quando aportamos mais palavras auxiliares nelas. O que vamos fazer aqui, vamos transformar em information question. Do you work in an office? Why do I work in an office? Por que eu trabalho em um escritório? Porque você é a secretária. E agora, qual auxiliar podemos colocar aqui? Vamos tentar com where. Do read book? Where do you read books? Onde você lê livros? In the library. Na biblioteca. Vamos a outra. Do they eat in the house? O que vamos fazer nesse caso aqui? Qual poderíamos agregar aqui? Você se lembra? Você sabe? Vamos tentar com what? Ficaria assim. What do they in the house? O que comem eles em casa? And the answer. Dinner. Does she read magazines? Para transformar essa oração em uma information question, vamos colocar uma WH words. Vamos colocar when? Agora vejamos como fica. When does she read magazines? Quando ela lê revistas? On Saturday. Ao sábado. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido algo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!